Olá, queridos, tudo bem? Toda luz, toda paz, toda felicidade do mundo para vocês em O Educador. O Educador que vai ler sobre a educação inclusiva e sobre Libras, língua brasileira de sinais. Deixa o like, o joinha, o compartilhar, o curtir, faça sua inscrição, sua crítica, seu comentário. Coloque agora o óculos e desejo toda a felicidade do mundo para todos vocês. E vamos começar o nosso trabalho. Onde é que estávamos? Outra linha conceitual dessa época compreendida que as pessoas nascidas com deficiência estavam predestinadas ao dom divino. Os cegos, por exemplo, eram tidos como pessoas abençoadas com o poder sobrenatural dos profetas para a vidência. Mesmo período, conceitos diferentes. O importante é compreendermos que, como na Idade Média, a concepção da representação social da pessoa com deficiência não era única e os conceitos nem sempre convergiam. Na sociedade contemporânea não é diferente. Ou será que podemos dizer que a atual sociedade concebe esse grupo da mesma forma? Continuemos na história. De acordo com Fernandes 2011, após o período em que a Igreja determinava essa função caritativa da sociedade frente às pessoas com deficiência, com a Revolução Burguesa, o cenário político e econômico passa por grandes transformações. A sociedade passa a explorar o trabalhador por meio do processo de industrialização e transformação capitalista. A ciência ganha espaço para discutir os fenômenos impostos como verdade pela Igreja, e pela primeira vez a condição de deficiência é explicada como causa natural e não divina. A primeira explicação revoluciona a deficiência a fatores genéticos. Nessa época, com a Revolução Industrial, apenas as pessoas cegas e surdas recebiam atendimento, pois acreditavam que teriam maior capacidade de inserção no meio produtivo da industrialização. Estou com alergia, desculpe. Essa determinação de que a maior parte das pessoas com deficiência era impedida de trabalhar criou a necessidade de espaços específicos que funcionariam como entidades filantrópicas, assistencialistas, que alimentavam, abrigavam e posteriormente treinavam essas pessoas para a oferta de mão de obra barata. Por um lado, asilos para manter as pessoas consideradas fora do padrão de normalidade, distantes da vida social. Por outro, instituições que treinavam cegos e surdos para o trabalho. Esse é um período marcado pela segregação e pelo conceito de anormalidade. Os deficientes não eram mais exterminados, mas viviam enclausurados e fora do convívio social. Como em todas as épocas que já revisitamos, as verdades são ditas pela forma de governo e por meio das relações de poder estabelecidas entre as classes. Faraós, filósofos, imperadores, governantes, clero, nobreza, burgueses, indiferente de forma de poder, a pessoa com deficiência passou por fases de respeito, abandono, extermínio, castigo, escravidão e segregação. O governo sempre determinou a representação social dessas pessoas. E aí depois eu continuo a ler. Lendo agora Libras, linguagem brasileira de sinais. Na seção 1.1 Fundamentos históricos e políticos. Diálogo aberto. Clarice se formou recentemente no curso de pedagogia e em sua universidade a disciplina de Libras já era obrigatória. O aprendizado adquirido em tal curso será muito útil para que ela possa ajudar Luzia, mãe de sua aluna Mariana, que está muito aflita após ter identificado que seu filho mais novo possui uma perda auditiva. Luzia foi orientada pelo médico
para que o sucesso do desenvolvimento linguístico, cognitivo e social de João Pedro para o sucesso do desenvolvimento linguístico, cognitivo e social de João Pedro. Ele deve ser mantido longe da língua de sinais. Contudo, Luzia assistiu a uma reportagem na televisão, na qual uma pesquisa realizada comprovou que ao estudar com professores e colegas fluentes em Libras, as crianças surdas aprendem mais e melhor. Luzia ficou muito confusa e então questionou Clarice. Você, que é a professora, sabe me dizer por que o médico disse que a língua de sinais é prejudicial ao João Pedro e a reportagem da TV defende o contrário? Por que discursos tão diferentes? Essas questões remetem a outras questões, tais como essa divergência de posicionamento, é recente. Qual é o embasamento da fala do médico sobre a língua de sinais ser prejudicial aos surdos? Para responder a todas essas indagações, Clarice deverá resgatar os conteúdos sobre os fundamentos históricos e políticos da educação de surdos, que irão elucidar as razões pelas quais há posições tão divergentes acerca da língua de sinais. Nesse sentido, o objetivo dessa sessão, ou seja, compreender o processo histórico da educação de surdos, favorecerá a resolução do problema de Clarice, pois assim será possível identificar os desdobramentos da educação de surdos ao longo da história, desde a antiguidade, passando pela Idade Média e Idade Moderna, até os dias atuais. Nessa trajetória, você deverá ficar atento à forma como a língua de sinais surgiu na educação de surdos e quais os efeitos, positivos ou negativos, dela sobre o desenvolvimento cognitivo, social e linguístico. Também é importante observar as alterações na legislação concernentes aos direitos de pessoas surdas ao longo dos anos, bem como o papel dos educadores nesse processo. E era mais ou menos isso que eu queria falar, dizendo que a educação é um bem maior para todos, e em sinal de gratidão, em sentido de perdão, para pedir proteção. O meu muito obrigado, um valeu e vale. Deixem o like, o joinha, o compartilhar, o curtir, faça a sua inscrição, sua crítica, seu comentário. E eu já tenho 6 blogs e 6 canais, tendo 7 a 8 livros publicados, espalhados no Mercado Livre, espalhados na Saraiva digital, no Mercado Livre também é digital, ou online, né, ou na internet, e ainda nas editoras Prêmios e Caruá. Desejo toda a felicidade do mundo e depois tentarei trazer cada vez mais coisas interessantes. Eu que sou escritor, blogueiro e estudante de pedagogia. Tchau, um valeu e vale. Deus abençoe.